Boa tarde para todos, agradecer a presença de todos. Hoje nós temos na congregação 3 apresentações, então vamos fazer o seguinte, a gente vai assistir as 3 apresentações e depois das apresentações, então a gente faz as formalidades da nossa congregação, ok? Vamos começar então com a apresentação da Câmara de Mediação, de Câmara de Mediações e Ações Colaborativas da Unicamp, que foi criada em 2019 e vem atuando desde janeiro deste ano agora, de 2021. Ele é coordenado pela doutora Maria Augusta, que está aqui presente, carinhosamente conhecida na Unicamp como Guga, né? E eles enviaram um ofício circular se oferecendo para ir nas congregações das unidades, justamente para que a comunidade possa conhecer mais sobre o trabalho desenvolvido por eles, tirar dúvidas, dar sugestões, etc. E eu quero, antes de tudo, agradecer, então, a presença não só dela, mas da professora Dora também, que é mediadora e que está aqui, da Juliana, que estamos vendo aqui. Obrigado, Juliana, e do doutor Sávio também. O Sávio, bom, se não apareceu, deve aparecer daqui a pouco, que é o vice-coordenador da Câmara de Mediação, não é, Guga? Então, eu vou passar a palavra para vocês e já fica, então, o nosso agradecimento. E eu acho que vocês já estão sabendo que nós, aqui no IMEC, nós criamos o espaço de acolhimento à comunidade. Então, assim, vem a calhar a vinda de vocês. O ofício circular que vocês enviaram veio a calhar. Então, são muitíssimos bem-vindas aqui. Bem-vindos e bem-vindas, ok? Eu passo, então, para vocês a palavra. Obrigada, professor Paulo. Obrigada a todos vocês por receberem a gente responder tão prontamente ao nosso ofício, né? É uma honra para a gente. Eu vou apresentar brevemente, então sou eu, Guga, como ele disse, ninguém me conhece por Maria Augusta no campus, muito difícil. O Sávio trabalha comigo na Câmara. Aí nós temos uma equipe de mediadores, a gente vai passar isso na apresentação, mas eu vou tentar ser muito breve, porque eu sei que vocês têm outras também. Nessa apresentação, a gente tem a professora Dora e a Juliana, todos são muito envolvidos em mediação. A professora Dora já atuou na pró-reitoria de graduação, sempre envolvida com alunos. Na última gestão, ela foi assessora do professor Marcelo, cuidava da questão de alunos, foi presidente do Conselho da Moradia por 2 anos. A Juliana trabalha no núcleo de acolhimento de alunos da engenharia elétrica desde que ele foi implantado em 2017. Ou seja, eu venho de uma experiência de gabinete e ouvidoria, Sávio comigo da ouvidoria. A gente sempre lidou muito com conflito, então esse é um tema para a gente assim, muito, muito claro, tá? Bom, essa apresentação eu vou divulgar, vou passar para a Luciana, para ela poder encaminhar para vocês, quem tiver mais interesse em entrar nos itens, né? O professor Paulo já disse, a Câmara foi criada em 2019, mas começou a atuar mesmo no início de janeiro, em janeiro agora de 2021, porque os mediadores tiveram que passar por uma capacitação longa. Nesse site vocês encontram tudo, enfim, que a Dora tá mostrando, né? A gente tem toda a legislação da Câmara, as notícias saíram em portal da USP, aqui a relação dos mediadores capacitados, são todos docentes e servidores da universidade, passaram por uma capacitação assim, teórica de 63 horas, mais 40 de estágio para obter a titulação pela Unicamp, e quem quis a certificação pelo Tribunal de Justiça, mais 40 horas, um total de 80 horas, né? A maioria acabou fazendo a dupla certificação. Então, a mediação, o que ela visa? Ela visa restabelecer relações que ficaram rompidas, estremecidas. Os próprios personagens envolvidos, eles encontram a solução. Não é o mediador que leva a solução.
eles trabalham, os mediadores, com as técnicas de mediação, ajudam que os próprios envolvidos cheguem a um melhor, né, a um melhor arranjo. Tá? E eu sempre digo que a mediação pode ser usada preventivamente, é o que a gente pretende fazer, né? Mas nem sempre é possível. Então, a gente tenta evitar sindicância, CPP, né, processo administrativo, ações judiciais, mas nem sempre a gente consegue antes. Então, ela também pode ser usada depois. Na justiça, tem uma diferença. Na justiça, ela pode ser usada durante um processo judicial. Na Unicamp, não. A nossa procuradoria entendeu que na universidade é antes ou depois. Então, um exemplo que eu sempre dou, né? Pode ter um processo administrativo contra um servidor ou um docente e ele continuar nos quadros da universidade, não ser demitido, ser suspenso até 90 dias, e aí ele volta a conviver e o conflito está ali no lugar. Então, aí a mediação pode atuar. Então, ela pode ser útil no pós-processo também, inclusive uma ação judicial. Bom, aqui está uma definição do que a gente espera, né? É um ambiente cada vez mais de paz, de saúde mental, saúde física. A gente sabe que todo mundo vai voltar agora, o retorno vai ser muito mais difícil do que a paralisação, né? Então, a gente espera poder contribuir para ajudar nesse momento. E para vocês, em especial, como espaço de acolhimento, a mediação é uma ferramenta muito útil, assim, muito mesmo. Bom, aqui tem as resoluções do Conselho Nacional de Justiça e uma legislação que embasam a mediação. Isso é uma legislação externa, mas foi com base nisso que a gente pôde criar na universidade. Depois, se alguém tiver interesse em se aprofundar, a gente vai disponibilizar. Aí a resolução 32, de 2019, ela criou a Câmara, ligada, em princípio, à ouvidoria da universidade. Em janeiro desse ano, através da resolução, em março, através da 25/2021, a nova gestão, desculpa, me atrapalhei. Aqui a Dora está passando aqui, indica os mediadores, sim. Em março foram indicados todos os mediadores certificados, que são aqueles que vocês viram o nome, para poder atuar na Câmara. Só esses podem atuar. Agora, recente, em maio, junho, a nova gestão passou a Câmara de Mediações para o gabinete do reitor, não mais na ouvidoria. Então, agora nós respondemos diretamente ao gabinete, mas com total imparcialidade, sigilo. Não é um órgão que está trabalhando assim para o gabinete, né? Então, recebe e passa. Não, é uma coisa totalmente... Só entenderam que não cabia mais dentro da ouvidoria, uma vez que a Câmara estava crescendo, precisava ganhar espaço, então ficava mais visível junto ao gabinete. Esses mediadores e comediadores já tem muita procura para um novo curso de mediação, que a gente deve realizar o ano que vem. Aí vai ser aberta a toda a comunidade, então tomara que tenha gente do IMEC se dispondo a fazer. Só alunos que não podem fazer, porque eles têm um vínculo muito curto com a universidade, né? Mas serão bem-vindos, professores e servidores do IMEC para o próximo curso. A gente já tem uma listinha de espera. Aqui tem algumas matérias sobre mediação, a Câmara de Mediação da Universidade, né? Algumas matérias do portal, acho que tem uma da USP também, se alguém quiser ler, entender um pouquinho mais. O nosso e-mail, que é super importante, porque a gente está com essa mudança da ouvidoria para o gabinete, as nossas instalações estão sendo montadas. Então, vai ser ali ao lado do Santander, da reitoria. A salinha vai ficar próxima à ouvidoria e colado com a cooperativa da Unicamp, eu não sei quem conhece. É um espaço que era usado pelo serviço da universidade, eles se mudaram dali. Então, vai ser um espaço bem acolhedor, a gente vai tentar deixar um espaço bem gostoso, depois todo mundo está convidado a tomar um cafezinho lá. E, por hora, o contato é através desse e-mail, mediação@unicamp.br, porque a gente ainda está sem ramal,
a sala não está pronta, então estamos trabalhando totalmente online, né? Aí tem essas matérias, quem depois tiver interesse em entrar. Bom, aí o e-mail, o ofício que a gente mandou para vocês, né? O importante aqui é ressaltar que existem alguns princípios na mediação que são, assim, voluntariedade, confidencialidade, sigilo, equidistância do mediador. A gente não visa fazer o acordo, nem sempre a mediação resulta num acordo, tá? Ele pode ser uma consequência, mas o mais importante para a mediação é restaurar as relações, que são permanentes, né? Ou seja, essa de colega, de pares, funcionário, docente, enfim. E deixa eu ver, outra coisa importante de dizer é que qualquer um pode mandar uma matéria para mediação, uma questão para mediação. Os gestores, os coordenadores de graduação, de pós, diretores, se identificam que tem alguma coisa na unidade, um assunto recorrente, né, um conflito que vem sendo muito recorrente, eles podem pedir a mediação. A mediação é totalmente voluntária, então a gente depois entra em contato com as partes, é diferente da sindicância, em que elas são intimadas a depor, na mediação elas são convidadas, o que gera o interesse das pessoas. O fato de não ser obrigatório faz com que as pessoas vejam com bons olhos, né? E aí a gente dá início ao processo de mediação. Bom, eu não sei se a Dora, se a Juliana, o Sávio querem complementar alguma coisa. Eu falo demais, acho que eu vou parar, assim, dei uma pincelada. Não, por mim tá bem, Guga, você completou todos os pontos e nós vamos deixar a apresentação e eles fiquem à vontade depois de entrar em contato, né, Guga? Eu agradeço novamente a escuta de vocês, mas não tenho nada a completar, Guga. Obrigada. Ju, Sávio. Nada a dizer por enquanto. Obrigada. Eu não sei se vocês têm alguma. O Sávio hoje estava assistindo mais assim, porque ele voltou das férias e aí ele queria ver como é que estava a apresentação, porque algumas ele vai conduzir depois, né? Não sei se vocês têm alguma dúvida. Também depois, se lerem o material ou se aparecer alguma questão, a gente está à disposição pelo e-mail. Nossa intenção é divulgar essa cultura, né, da mediação. Assim, o que acontece é que em algumas unidades, às vezes, os núcleos de alunos querem ouvir separadamente, as coordenações de curso querem ouvir separadamente junto com o seu alunado. Então, é só combinando previamente, no primeiro ofício, que é o que a gente apresentou ali, nós mandamos para as diretorias, né? E depois serão centros e núcleos e locais mais, como é que nós vamos dizer? Os órgãos administrativos, né? SAI, SAP, moradia. Ou quanto mais a gente puder divulgar o que é o termo mediação e como se trabalha a mediação, é o que nós gostaríamos de criar essa nova cultura no campus, nos campi, né? Só completando, para vocês terem ideia de como a mediação vem crescendo, o Tribunal de Justiça lançou uma matéria recente que no primeiro semestre de 2021, o número de mediações judiciais já dobrou o primeiro semestre de 2020. Ou seja, isso é uma tendência, veio para ficar, tanto no judiciário, empresa. E a universidade, assim, a gente tem muito orgulho, porque é a primeira universidade brasileira pública a instalar uma câmara de mediação. A Unifesp instalou, mas ainda não capacitou os mediadores. Então, a gente já está atuando mesmo. Desde janeiro, nós temos casos concretos sendo mediados. Ontem entrou uma mediação nova, ou seja, está em pleno funcionamento. Então, é um motivo de orgulho, assim, para nós todos, né, comunidade Unicamp. Muito bom, não? E com isso, ouvir isso, a gente agradece ainda mais. Eu estou vendo agora o Dr. Sávio abriu a câmera. Bem-vindo, Sávio, tudo bem? Boa tarde a todos. Obrigado, viu, professor?
Eu queria... Só complementar uma coisinha, se me permite, em tudo que foi dito. Assim, como a Câmara está ainda em fase de instalação e de apresentação, principalmente para a comunidade, assim que nós tivermos mais informações, telefone, enfim, outras informações serão passadas para todos vocês, para as unidades. Tá bom? Obrigado, hein? Ótimo. É um orgulho, como a Guga falou, um orgulho para a Unicamp ter esse pioneirismo nas universidades brasileiras. Quando várias outras, o judiciário, várias outras instituições, públicas ou privadas, já estão na frente em relação à mediação, as universidades não. Aqui foi a primeira universidade a dar o exemplo e já está sendo seguida por outras, pela Unifesp, pela USP, Unesp, etc. Né? Vamos abrir para mais perguntas para os membros da congregação, se vocês permitem. E o professor Laércio, chefe do Departamento de Matemática Aplicada, já levantou a mão. Tem pergunta. Laércio, com você, por favor. Bom, obrigado. É um prazer receber vocês da Câmara de Mediação. Eu acho que essa iniciativa é plausível, né, dentro de nossa comunidade. Eu acho que isso eu vejo como um meio até de proteção para nós que vivemos aqui dentro, como professores, como funcionários, né? Os alunos é aquilo que falaram, eles vêm, passam e depois vão embora, né? Mas eu acompanho muito esse processo de mediação porque eu tenho alguns trabalhos que eu faço aqui com o Fórum de Campinas, na parte de perícia, e eu já estou acostumado com esse termo, né? É uma forma de se resolver algum tipo de quiproquó, vamos dizer assim, sem que isso se estenda demais, né? Aqui, em geral, o colo do coordenador de graduação, quem foi coordenador de graduação sabe disso, é uma espécie, né, de anteparo para todas as reivindicações, sejam eles de funcionário, de professor, de aluno, né? E muitas vezes isso tem um foco totalmente desviado, né? Tem gente, às vezes, que vai à ouvidoria, sendo que o mais certo seria procurar uma outra pessoa e assim por diante, né? Isso acaba distorcendo, acaba frustrando, né, muita gente dentro da universidade. Não só pelo lado de não ser atendido naquilo que está reivindicando, como também de achar que as outras instâncias não funcionam, como não deveriam funcionar, né? Eu acho que, muitas vezes, a culpa não é do diretor somente, né? Tem outros organismos aqui, e acho que, criando essa Câmara, eu acho que nós vamos direcionar, né? E, por isso, a cultura, né? Saber que, quando você tiver algum tipo de problema aqui dentro da universidade, você já tem um recurso, né? Não seria um PROCON e nem um tribunal de primeiras causas, né? A gente poderia dizer, mas é um aconselhamento, né? E isso é que falta aqui na Unicamp. Porque muita gente, às vezes, sai de sua casa, nós também, às vezes, em detrimento do nosso trabalho, a gente acaba convivendo mais com os companheiros do que com a própria família. E aqui a gente tem os atritos normais em qualquer tipo de ambiente que a gente possa frequentar. E acho que isso vem de presente para a gente. Eu vejo assim, eu estou na universidade há muitos anos, né? Logo faço 50 anos de Unicamp, né? Mas eu vejo isso por toda a história nossa, digna, inclusive, a história da universidade é muito digna. Eu acho que isso é um tipo de mecanismo que estava nos faltando, porque isso aí é um problema de cidadania, né? Sempre eu digo isso, eu acho que a gente tem que ver pelo lado da cidadania, nós somos cidadãos e nós temos deveres e direitos, e a Câmara responde a isso, né? Eu fico muito feliz e parabenizo, né, vocês por estar à frente disso. Quem sabe, quiçá, ainda possa participar de uma Câmara dessa. Com certeza, professor, vai ser uma honra. Muito bom. E eu acho que vocês também merecem parabéns pela criação recente do espaço de acolhimento, né? Eu acho que o professor colocou bem agora. Nesses últimos anos, eu estive na ouvidoria, né? Os últimos 4 anos.
E o que a gente percebe muito é isso. Muitas questões vão parar na ouvidoria e não são assunto para a ouvidoria. Só que aí a ouvidoria é obrigada a encaminhar, né? Cai no colo do diretor, normalmente, assim. Coisas que podiam ser solucionadas através de outras maneiras. A Juliana coordena o espaço de acolhimento da elétrica e ela sabe bem, tendo um primeiro lugar na unidade para acolher, porque as pessoas precisam ser acolhidas antes de mais nada, né? Serem ouvidas. E aí esse espaço direcionar o que é caso de SAI, o que é SAP, orientação pedagógica, ouvidoria mesmo, mediação, isso é super importante. Eu acho que isso agiliza os outros, não sobrecarrega os outros órgãos, né? E ajuda muito na gestão. O Benilton levantou a mão. Benilton, por favor. Obrigado, Paulo. Professor Benilton é chefe do Departamento de Estatística. Obrigado, Benilton. Obrigado a vocês, obrigado, Guga, Juliana, Dora e Sávio. Eu, infelizmente, discordo um pouco do que o professor Laércio disse, mas concordo em paralelo, no sentido de haver ou não necessidade de certas coisas chegarem à ouvidoria, né? Por que eu falo isso? Não haveria necessidade de chegar lá se a gente tivesse um local de acolhimento como seria a Câmara, né? A analogia a isso é você ali numa tentativa de harmonizar numa instância menor e não escalar para alguma coisa que venha a ser ouvidoria. Isso é uma questão certamente problemática para várias pessoas, porque você habitualmente não tem documentação do ocorrido dentro dessas instâncias menores, né? Eu sentei com o professor fulano de tal para conversar sobre o assunto tal, não existe uma ata daquilo, não existe uma documentação, né? E aí eu acho que sim, é bastante positiva essa oportunidade da gente ter uma Câmara, exatamente, agora sim, para a gente ir alinhado ali com o que o professor Laércio falou, de você não ocupar essas instâncias superiores com questões que sejam mais leves e possam ser tratadas numa instância menor, mas ainda assim devidamente documentadas. Eu acho que existe uma questão bastante séria a esse respeito sobre a documentação, sobre um falar que disse e o outro falar que não lembra, né? Então, isso é bastante relevante, pelo menos dentro do Departamento de Estatística. Mas uma coisa que a gente gostaria de entender um pouquinho, se fosse possível, na verdade, na questão do encaminhamento. No momento que a gente identifica uma questão que imagine-se assim, eu acho que isso daqui é algo que possa ser tratado com o apoio da Câmara. Quem é que toma essa iniciativa? É uma das partes? A gente vai bater na porta do professor Paulo e falar, olha, eu acho que isso aqui precisa, Paulo, ajuda a gente. Como é que funciona essa linha? Obrigado, viu? Muito bem colocado, Benilton. Obrigado. A Guga levantou a mão, ela... Eu só queria uma parte do Benilton, que ele falou que ele discorda de mim, mas ele falou exatamente o que eu falei. Isso aí já é um caso para ir para a mediação. Eu acho que o nosso ponto de discordar, eu acho que é no fraseamento de dizer que existem coisas que não precisariam ir para a ouvidoria, né? Eu acho que existe um parênteses aí. Dado que exista uma Câmara, dado que exista um local de acolhimento, aí eu concordo, né? Mas incondicional, eu acho que não. Mas o problema é que aí vai parar no colo do diretor, né? Sim. Professor Benilton, muito bem colocado as suas opções, da chance da gente poder até explicar isso. Em relação à ouvidoria, eu posso falar, assim, com um pouco de propriedade, porque os últimos 4 anos eu fiquei à frente da ouvidoria. A ouvidoria é um órgão necessário, criado por lei, né? A gente faz parte da rede de ouvidorias do Estado de São Paulo e presta contas 2 vezes por ano ao governo. Então, sempre vai ter que existir, e tem questões que extrapolam o âmbito de Câmara,
Tem questões que realmente são ouvidoria, não tem como, é um órgão extremamente delicado, assim, e precisa existir, tá? É claro que tem coisa que vai para a ouvidoria que não precisa ir, mas justamente porque a gente não tinha alguns mecanismos no campus. A Câmara de Mediação, ela trabalha com documentos, então, as pessoas, o mediador, quando ele assume mediar, é mediador e comediador, a gente trabalha com dois. Eles assinam um termo de confidencialidade, sigilo, os mediandos também assinam termo, é feita uma ata da reunião, se chegar a um acordo, é feito um termo de acordo, os mediandos ficam com cópia. Muitas vezes esse termo tem que ser acompanhado, então, assim, vamos acompanhar daqui um mês se isso está dando certo ou não está? Então, é tudo documentado. E quem pode encaminhar para mediação? Qualquer um. Qualquer um que sinta que tem algum... Quando eu me referi, assim, aos gestores, é porque muitas vezes cai mesmo ali, né, no colo dos gestores, mas qualquer um. Se você, enquanto docente, o professor Laércio, qualquer um que tiver um conflito, ou que perceba um conflito recorrente, pode procurar a Câmara. Inclusive alunos, né, Guga? Desculpa interromper. Inclusive alunos. Sim, inclusive alunos. Inclusive alunos. Qualquer um da comunidade. Os terceirizados também podem acabar procurando. Então, não precisa ser o gestor a encaminhar. É que, às vezes, o gestor, na outra unidade que a gente foi, o próprio diretor, eles quiseram saber. E eu posso fazer o encaminhamento? O diretor perguntou. Pode, qualquer um. É que o gestor, porque acaba chegando ali para ele, né, muito conflito. Mas é aberto a qualquer pessoa. Então, nesse caso, assim, só para eu entender mais claramente, pode ser um encaminhamento até que, vamos chamar unilateral por falta de termo melhor aqui, mas assim, vamos dizer que a gente está numa situação de sala de aula, o aluno acha, não, isso daqui eu precisava conseguir sentar e conversar melhor. Esse aluno sozinho, ele pode ir lá e falar, olha, eu gostaria de uma ajuda nesse assunto. E aí, o professor, nesse caso, ele é convidado a participar daqueles encontros e tudo mais. Aí funcionaria nesse meio, né? Exatamente. E aí eu estou entendendo também que, por exemplo, se a gente está numa situação em que o aluno identifica alguma dificuldade, ou mesmo o docente ali na relação de sala de aula, e, sei lá, ele procura ali o caso da gestão, né? Procura a coordenação de graduação e tudo mais, o coordenador também tem essa liberdade de solicitar o encaminhamento por aquelas duas partes que são independentes dele, né? Sim. Então, é muito naquilo de, se você viu algo, fale algo, vamos dizer assim, ontem né? Nós recebemos um e-mail de um diretor de unidade comunicando um conflito na unidade envolvendo funcionários e passando para a gente os contatos. Agora a gente vai entrar em contato com as duas pessoas, duas não, são mais, né? Então, sim, professor, existem alguns casos que aí vocês podem ler com calma na resolução que criou a Câmara, acho que no artigo 4º, vem alguns casos em que a gente não pode atuar. Então, quando que a Câmara não pode atuar? Se já existe um processo administrativo instalado em contratos que envolvam recursos da universidade, aí tem as hipóteses todas elencadas lá. Mas, tirando isso, todo e qualquer conflito, desde o mais simples, para não escalar e virar um... Então, eu vou fazer coro aqui, eu acho que definitivamente é algo que a gente precisava já há bastante tempo, sabe? E eu desejo, assim, muito sucesso para vocês nessa empreitada, porque tem muita coisa guardada aí, né? Então, tem muita sujeira embaixo do tapete, né? Tem gavetas que serão abertas. Eu agradeço muito o esforço de todos vocês, viu? Obrigado. Muito obrigada. Que não se torne uma caça às bruxas, né? Como se diz, né? Porque realmente acho que... eu vi pela cara do Benilton, mas ele não ia falar isso. Não é a filosofia. A filosofia as partes têm que concordar têm que concordar em dialogar, né? A Dora pediu a palavra. Dora, por favor. Rapidamente,
Obrigada pelos comentários, professor Laércio, professor Benilton. Rapidamente, eu acho que é isso para fechar, né? Um dos grandes objetivos nossos de divulgar a Câmara realmente é para a comunidade conhecer, né? Então, a comunidade se sentir à vontade, se sentir acolhida, se sentir que ela vai ser ouvida assim que ela se manifestar. E também o convite que a Guga está fazendo de formação de novos mediadores, né? Porque dá para ver pela fala de hoje que realmente vai ser um exercício muito intenso na universidade para a gente entender e respeitar os diferentes conflitos e manter a intenção nossa, que é a cultura da paz, né? Nossa aí do mundo hoje em dia, né? E eu peço desculpas que agora eu preciso sair e novamente eu agradeço a escuta de vocês e a ajuda na divulgação. Obrigada, professores, eu vou sair, tá bom? Tá bom. Obrigado, professora Dora, mais uma vez. Até mais. Tchau. Deixa eu... Tem mais alguma dúvida? Eu gostaria só de comentar a notícia que saiu no jornal da Unicamp sobre a Câmara de Mediação, e que lá consta projeto piloto para implementar equipes da Câmara nas universidades. E só lembrar que nós temos aqui, então, foi criado o nosso espaço de acolhimento, que é um braço, então, sintam-se bem-vindos aqui no IMEC, que a função é exatamente essa. A função do nosso espaço de acolhimento é justamente esse, antes que chegue lá em cima, que a gente tenha mediadores aqui resolvendo os problemas locais, né? Então é isso que eu gostaria de lembrar. Então, por favor, não esqueçam da gente, do IMEC, tá? Não, então, professor Paulo, se me permite completar, a professora Adriana, acho que quando foi ouvida pelo pessoal da comunicação, ela já deu esse spoiler na entrevista, né? Sim, a Câmara chama Câmara de Mediação e Ações Colaborativas, porque dentro dessas ações colaborativas, a gente pretende englobar muita coisa, inclusive justiça restaurativa. E esses núcleos de acolhimento é uma proposta que a gente está fazendo. A Juliana trabalha comigo nesse projeto do núcleo, a doutora Tânia, do SAP também, e a Adriana Alvim, que é ex-ouvidora da Unicamp. Nós apresentamos para o gabinete um projeto, né, de implantar esses núcleos, e, em princípio, serão escolhidas 3 unidades, uma de exatas, uma de humanas e uma de biológicas, como piloto. E a gente até queria aproveitar que uma vez que vocês já criaram, né, se vocês querem participar desse projeto piloto, porque a gente já existe na elétrica, na física, então eles estão fora do projeto piloto, eles vão se readequar, porque agora a gente vai criar esses espaços não só para alunos, mas para a comunidade toda da unidade. E vocês, eu vi que já criaram assim, né? Então, se vocês quiserem participar desse projeto como unidade de exatas, serão bem-vindos. A gente pretende capacitar a pessoa que vai atuar, enfim, toda uma estrutura para isso. Obrigado, Guga. Sim, não, a gente, mais do que nós queremos... Depois a gente pode estar conversando. E precisamos, mais do que queremos, nós precisamos, né? É a tendência cada vez mais aumentar a necessidade disso. E só lembrar que 1/3 da universidade, todos os cursos de exatas, passam pelos cursos de matemática aplicada e estatística. Então, estão todos passando na nossa mão. Somos 15 mil matrículas, ou pouco mais de 15 mil matrículas cada semestre. Então, assim, o potencial de maus entendidos, não vou dizer nem de conflitos, mas são maus entendidos que isso se resolve em conversas desse tipo, conversas mediadas, né? É um potencial de conflito muito grande, né? Não só de aluno-professor, mas de professor de uma unidade com professor de outra unidade, enfim. O IMEC aqui ocupa essa posição central dentro das exatas, né? Diferente de outros, de uma magnitude muito maior que as outras unidades de exatas, né?
Então, eu estou dizendo não para puxar a brasa para nossa sardinha, mas não, simplesmente para dizer... Pensando nisso, professor, nós levantamos dados de volume das unidades e foi justamente a Juliana, a gente estava na mesma reunião, quando a gente propôs até consultar o IMEC, foi pensando nesse volume de vocês. Sim, e as outras unidades também, algo assim. Ótimo, muito bem-vindo. Mas aí a gente depois, o gabinete vai marcar uma reunião com os diretores envolvidos, enfim, vamos dar prosseguimento. Aí é um desdobramento. Ok, muito bom. Bom, gente, mais uma vez, muito obrigada, viu, pela ótima... Talvez alguém queira fazer mais algum comentário, alguma pergunta? Algum membro da congregação? Muito bom. Bom, então, não tendo mais manifestações, acho que as pessoas podem se sentir à vontade para procurar vocês, para mandar mensagens, para... E, por favor, mande esses slides da apresentação. Sim, eu vou mandar para a Luciana já. No início a gente já combinou, já vou estar encaminhando para ela. Aí ela divulga para todo mundo. Muito bom, muito obrigado mais uma vez e sucesso nessa empreitada. Obrigada, importantíssima para toda a Unicamp. Nós é que agradecemos, viu? Boa reunião para vocês. Contem sempre com a gente. Tchau. Obrigado pela acolhida, professor. A gente Boa tarde a todos. Boa tarde, obrigado. Pessoal, vamos agora para a nossa segunda apresentação, que também o EA2, também em ofício circular, também se ofereceu para mostrar também, para que a gente conheça o trabalho desenvolvido por eles. Então, quero agradecer ao professor Gildo Giroto Júnior, está aqui representando o EA2. Bem-vindo, Gildo. Passo a palavra para você e já agradecendo em nome do IMEC todo. Obrigado, professor Rufino. Agradeço também o aceite, a disponibilidade de nos receber. Né? Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Espero que todos estejam bem. Eu estou representando o EA2, o professor Arnaldo é o coordenador, eu sou assessor dele. Ele está numa outra conversa do Inovações Curriculares, né? E a gente tem dividido um pouco as apresentações. Bom, eu sou o Gildo Giroto Júnior, eu sou do Instituto de Química, conheço alguns de vocês já presencialmente, né? Eu brinco que eu estou há dois anos na Unicamp presencial e 2 anos remoto, né? Eu só tenho 4 anos de Unicamp, vou completar 5 agora. Então, estou mais ou menos como os alunos, né? 2 anos presencial, 2 anos remotos. Mas eu vou apresentar um pouquinho, minha fala vai ser rápida sobre o EA2 e sobre algumas ações que a gente tem realizado e tem planejado para esse novo ciclo que se inicia, mantendo algumas das ações já desenvolvidas, que foram muito bem desenvolvidas pela Sueli, no semestre passado, nos anos passados, e ações que a gente tem pensado novamente. Então, vou pedir licença para compartilhar minha tela. Está iniciando a apresentação aqui. Bom, acho que vocês conseguem enxergar minha tela, né? Minha apresentação. Sim, estamos vendo. Acho que você que não está vendo a gente. Agora não estou vendo. Estou com uma tela só aqui. Bom, sim. Então, nós estamos no EA2, na professora Arnaldo, Arnaldo Pinto Júnior, da Faculdade de Educação, e eu, do Instituto de Química. Bom, todos conhecem o EA2, ele fica ali perto do ciclo básico, né? No segundo andar ali desse prédio retangular. Né? Ele é um espaço que conta com algumas salas de conversas presenciais, salas de encontros presenciais, também com algumas salas de encontro mais individualizadas, né, para grupos de trabalho, algumas baias mais individuais ainda para trabalhos. E nesse período de pandemia, nesses 2 anos, 1 ano e meio de pandemia, a gente tem trabalhado bastante com essa sala virtual, né, com o espaço virtual. O EA2, ele é um espaço para trabalhar com 3 grandes vertentes, mas acho que agora a gente tem até uma expansão de possibilidades. Mas com desenvolvimento profissional docente, né, no auxílio às coordenações em termos de projetos pedagógicos de curso, tivemos aí reuniões do Renova Grade das engenharias nos semestres passados. Temos agora uma discussão muito intensa sobre extensão e ensino, né, sobre a curricularização da extensão.
e trabalhar também com práticas inovadoras, práticas educacionais, e isso com foco na melhoria do ensino da graduação. Segundo a nova certificação do EA2, né, então o EA2 agora ele incorpora também o GGTE, né, então a gente tem o coordenador geral, que é o Arnaldo, o coordenador de GGTE, que é o professor André Fioravante, o coordenador de tecnologias educacionais, que é o professor Rosley, ambos da FEM, coordenador de projetos inovadores, que sou eu, e assistência técnica, que compõe os nossos os funcionários que estão dentro do EA2 e nos auxiliam em todos esses projetos. Mas, enfim, o EA2, então, ele agora incorpora também o GGTE, na perspectiva de olhar para o GGTE como um grupo de auxílio também aos de tecnologias educacionais e a incentivo à formação profissional docente. Ele conta, né, então, como eu comentei, com a coordenação geral, que é o Arnaldo, coordenador de projetos, além de 3 funcionários técnicos e alguns eventuais bolsistas BAS e bolsistas PAP. Qual que é o objetivo, né? A gente assumiu no começo de junho, e o primeiro objetivo nosso primeiro, nos fazer ver pelas unidades, né? Nos apresentar para as unidades, e nesse nos apresentar para as unidades, divulgar algumas dessas ações que vêm sendo desenvolvidas, que estão sendo planejadas para esse próximo ciclo, e também captar demandas, né? O que o IMEC gostaria ou ver como possibilidades que o EA2 pode desenvolver, né? Acho que isso é importante. A gente vai ter um período de retorno às atividades que vai envolver algumas certezas e algumas incertezas. Então, o que o EA2, nesse processo de formação de professores, nesse processo de auxílio à graduação, ao ensino de graduação, pode fazer do ponto de vista do IMEC? E a partir do levantamento dessas demandas, a gente tenta articular ações nesse sentido. Durante a pandemia, né, a gente teve um boom de participação no EA2. A gente sabe que essa participação, às vezes, pode não ser tão efetiva, porque a gente não sabe efetivamente quem está participando virtualmente, mas em termos numéricos, né, a gente teve um salto aí do ano de 2019 para 2020, 21 também cresceu, mas a gente não tem os números consolidados ainda. Mas só para se ter uma ideia, né, se a gente olhar onde estão essas duas flechinhas, em termos de alunos de graduação, né, alunos de pós-graduação, a gente saiu de um número de 254 em 2018 para 2.053 em 2020, né? Isso também tem a ver com o tamanho das salas do Google Meet ou do Zoom, né? Docentes, né? A gente teve um número de 279 para quase 3.000 docentes participando das atividades do EA2. Embaixo, depois eu vou compartilhar essa tabela, né? Vocês podem ver a participação dos docentes por unidade. Bom, o EA2, como sendo espaço de trabalho com a identidade, com a formação profissional, ele busca integrar os saberes das áreas específicas com os saberes pedagógicos, né? Então, é esse processo que a gente tenta desenvolver com as ações do EA2, visando a constituição de uma identidade profissional para a docência, e isso perpassando diferentes instâncias, né? Considerando os alunos, a instituição, aspectos da afetividade, da aprendizagem. E nesse âmbito a gente tem tentado desenvolver alguns programas. Tem sido desenvolvido alguns programas que vão ter continuidade, somado a outros que virão a ser desenvolvidos. Então, falando rapidamente de 3 programas aqui, né? O Graduação são as ações voltadas aos debates e discussões sobre novas propostas, tanto voltadas para o ensino, quanto à aprendizagem, quanto à avaliação, né? Então, projetos que trabalham com metodologias ativas, projetos que trabalham com tecnologias, o que vem sendo desenvolvido no âmbito da graduação em diferentes espaços e que são interessantes para a gente compartilhar com os nossos docentes e para que, eventualmente, esses docentes possam trabalhar com essas práticas inovadoras, né? Ou com essas práticas não necessariamente inovadoras. Então, é nesse programa do graduação que se desenvolvem essas ações. O Renova Grade, como eu comentei, são propostas mais voltadas ao trabalho com as coordenações de curso. Então, bom, temos agora um projeto de inserção da extensão no ensino, da integração da extensão no ensino. Vamos trabalhar conjuntamente com as graduações para tentar, da melhor maneira, compreender o que é essa integração, extensão e ensino, e as melhores formas de se implementar isso
né? Então, o EA2 está trabalhando junto com a PROEC, a PRG junto com a PROEC, e o EA2 está tentando mediar um pouco dessas ações. E o PED+, é um programa voltado aos estagiários docentes, aos pós-graduandos que querem ser ou estão sendo estão participando do programa PED. Inclusive, o PED+, começa agora, dia 15, né? É um programa que tem 10 encontros de duração, discutindo diferentes aspectos do ensino. Então, começa dia 15 com uma fala minha, né? São todas as quartas-feiras no período da manhã para os pós-graduandos participarem. Então, esses são 3 dos programas que estão em andamento no momento. Bom, durante a pandemia, aí a gente vai continuar a pensar nisso, né? A gente desenvolveu, a gestão desenvolveu uma grande linha de apoio ao ensino digital. Então, divulgando diferentes formas ou diferentes ferramentas, né, junto ao GGTE, ao Grupo de Tecnologias Educacionais. Então, essas ferramentas ficaram disponibilizadas no site do EA2, né, diversas formas, né, com tutoriais, com textos, com apresentações, e também foram desenvolvidos, inclusive com participação de alguns colegas aqui do IMEC, né, diferentes rodas de conversa, né? Então, rodas de conversa para discutir como estava sendo feito o ensino nas exatas, nas humanas, nas biológicas, nesse período de ensino remoto emergencial. Agora, a gente tem um novo desafio, né, que é pensar como vai ser o ensino presencial, né, e incorporando as tecnologias sem que a gente caia numa defasagem ou numa precarização do uso das tecnologias. Como que a gente vai utilizar essas tecnologias também no ensino presencial? Essa é uma demanda que a gente já levantou e acho importante discutir. Dos eventos que a gente tem, tivemos alguns discutindo a extensão, a curricularização ou a integração extensão-ensino, e os próximos eventos dentro dessas rodas de conversa do Renova Grade voltados à extensão são dia 14, com o coordenador da FEF e uma professora da FCA, e no dia 21 tem um evento bastante importante com a professora Laís Fraga, que é de como construir projetos de extensão que possam abarcar também as disciplinas EX, se integrar com projetos de ensino, com projetos de pesquisa. E esse evento já é um evento no sentido de pensar como que esses projetos de extensão podem ser incorporados à curricularização, ao currículo dos cursos de graduação. Esse é um dos primeiros eventos que vai culminar no seminário do Inovações Curriculares, que tem como tema o diálogo sobre extensão e ensino, né, no dia 23 a 25 do 11, e são eventos que buscam discutir e tentar criar uma cultura de como que a gente integra a extensão ao ensino, porque isso vai ser obrigatório e a gente tem que começar a desenvolver isso com uma certa urgência, porque houve um certo atraso no planejamento. Bom, acho que era um pouco disso. Eu gostaria só de finalizar dizendo que a ideia dessa conversa é exatamente buscar as demandas das unidades, além de divulgar aquilo que está sendo feito, buscar as demandas do IMEC frente ao EA2. Então, como que o IMEC vê o EA2 e quais ações a gente poderia desenvolver que daria suporte ao IMEC, ou poderia trabalhar em conjunto com o IMEC. Além, é claro, de divulgar as parcerias que a gente tem com o SAI, SAP, Converse, e que a gente tem buscado também as parcerias com as nossas universidades colegas, né, estaduais paulistas aqui. Tá? Eu vou disponibilizar essa apresentação e eu gostaria de tomar a liberdade de compartilhar um pequeno forms, que é um pequeno mesmo, é uma questão que busca simplesmente perguntar para vocês, olha, o que você, como professor do IMEC, gostaria de ver no EA2, ou gostaria, ou sugestões ou críticas ao trabalho que vem sendo desenvolvido, seria bastante importante para a gente ter esse levantamento inicial. Então, agradeço mais uma vez a disponibilidade e me coloco à disposição para perguntas, para conversas. Muito bom, Gildo, muito obrigado pela sua exposição. Vamos abrir para perguntas, comentários para os membros da congregação. Alguém quer fazer algum comentário? Alguma pergunta? Ô, Paulo, posso? Sim, Ricardo começa, então. Obrigado, Ricardo.
Bom, primeiro eu anotei o link que o Gildo projetou ali, joguei no chat, aí, tá? Caso alguém queira participar, Obrigado, Ricardo. clicável. Ó, queria agradecer a apresentação, conheço o Gildo aí, de várias coisas no EA2 e tal, na graduação. Assim, eu considero particularmente um órgão bastante importante. O EA2, por vários, já acaba ficando meio esquecido, mas as pessoas, sempre organizou muitas atividades legais. Participei de várias delas, lembro que a gente organizava umas rodas de conversa com coordenadores, às vezes aparecia até pouca gente, mas assim, bom, aparecia quem estava interessado em discutir o assunto, né, naquele momento, quem tinha disponibilidade, e muitas coisas legais foram feitas. Queria ressaltar aí o trabalho do EA2 durante o ensino remoto, né, que rapidamente montou um site lá, fez um site para ensinar desde coisa... A gente não sabia usar o Google Meet, né, não sei se vocês lembram, mas há 2 anos atrás, sei lá, falava Google Meet, ninguém sabia o que era, né? Então, rapidamente a gente aprendeu a dar aula, compartilhar coisas, anotar slide. Então, o site do EA2, vocês devem ter estatísticas de acesso, assim, sei lá, é muito acessado, né? Deve, porque todo mundo divulga o site e é meio uma central de informações até mesmo para as outras universidades, né? Em termos de ensino remoto, tecnologia. Então, eu acho que o EA2 faz um trabalho bastante interessante. O IMEC, nos últimos anos, usou bastante o serviço do EA2 no sentido de participar das palestras, né? Até os coordenadores sempre sugeriram nomes de palestrante, as pessoas sempre vinham falar e sempre foi bastante legal aí. Bom, eu tenho certeza que vai continuar com ótima qualidade o trabalho do EA2. Não conheço pessoalmente o outro o coordenador, né? O Arnaldo, mas conheço o Gildo, sei que pessoa fantástica aí. A gente, no IMEC, vou falar, a gente teve uma reunião esses dias aí com o coordenador de graduação, se o Samuel depois quiser completar alguma coisa, pode completar, mas a gente no IMEC está começando a ficar preocupado, assim, com o retorno, né, porque esse ano as aulas não devem voltar presenciais, mas o ano que vem deve voltar, né, com certeza, tomara Deus. E assim, tem um certo período de transição, não assim, vamos continuar online, mas talvez, eu queria sugerir que o EA2 talvez tomasse dianteira desse processo aí de que é meio assim, alguma coisa que a gente fez nesses 2 anos de pandemia, talvez possa ser aproveitada para o futuro, né? Mesmo quando as aulas voltarem ao normal, todo mundo com o giz na mão, mas muitas iniciativas, muitas coisas poderiam continuar. Talvez, assim, deixar como sugestão, assim como o EA2 tem o site de materiais, né, de ensino remoto emergencial, que talvez ele possa coordenar uma frente aí de recolher esses materiais, né? Muitos materiais, bons materiais foram produzidos. Às vezes tem algum docente que pode não querer passar material, porque a gente tem um sarrafo meio alto de qualidade, né? Você faz o vídeo até serve para sua aula, mas se for para deixar para todo mundo ver, então a pessoa fica envergonhada, porque sempre falei que nós não nos tornamos produtores de conteúdo, né? A gente estava participando de um ensino remoto emergencial. Aliás, esse eu acho que é o título de uma matéria do Gildo, né? O Gildo escreveu reportagem sobre isso. A gente não está produzindo conteúdo, não está fazendo nada disso. A gente está dando aula aí, mas algumas dessas aulas, essas aulas meio despreocupadas, ficaram muito boas. Alguns materiais produzidos são muito bons e poderiam servir para várias iniciativas aí. Então, talvez montar um site para coordenar tudo isso seja útil aí para alguma coisa. A gente vai fazer no IMEC, a gente vai tentar coletar os materiais produzidos aqui no IMEC. Mas acho que a Unicamp, como um todo, fez muita coisa, muitas iniciativas, inclusive de alunos, né, gravar vídeo, fazer site. Acho que talvez isso aí, ou seja, pedir para o EA2 ajudar a gente a fazer uma curadoria, né, das coisas que foram feitas, o que dá para aproveitar mesmo no ensino presencial aí. Estou dando mais trabalho para você, já sei que vocês têm muito trabalho no EA2, mas, enfim, acho que essa seria uma iniciativa bem legal. Assim. Muito obrigado, Ricardo. Acho que é uma excelente sugestão. A gente, inclusive, tem pensado um pouco sobre isso, né, em como fazer, inclusive com a ajuda do pessoal do GGTE, né, a gente está... Acho que um dos pontos principais é a falta de funcionário que a gente tem, né, mas a gente tem pensado em como
como fazer isso, né? Mas excelente sugestão. Acho que vou levar assim para a coordenação para a gente discutir. Obrigado. Legal. O Ricardo tem palestras. Aliás, na apresentação do Gildo apareceu a palestra do Ricardo lá. Tem bastante participação e lembrar desde o começo da pandemia, o EA2, desde o ano passado, março do ano passado, o EA2 deu uma sustentação para as aulas online que a gente dá aqui no IMEC, e não são poucas, são 110, ao redor de 110, 115, enfim, a gente deve isso muito ao suporte do EA2, fora outras coisas, outras ideias. Eu tive algumas vezes em algumas dessas rodas de conversa, e não muitas, mas algumas, e a gente vê a importância que tem, né? O Laércio levantou a mão. Laércio? Por favor. A minha intervenção era no sentido até, mas aí o Ricardo se antecipou em relação a essa interação, né? Que possa haver pós-pandemia, que eu acho que isso realmente é uma coisa que, não que nos preocupa, mas responder uma pergunta minha mesmo. Poxa, o que vai sobrar disso, né? Aonde que nós estamos? Porque tem muita coisa aqui que já deveria estar acontecendo há muito tempo atrás. E pelo incidente, né, da pandemia, acabou abreviando isso, né? Agora, uma coisa que eu gostaria de pedir é uma pena que você esteja falando não uma pena, mas essa sua fala poderia ser feita para todos os do IMEC, né? Porque é uma coisa que talvez tenha muita gente que tenha utilizado muita coisa que vocês fabricaram lá, né? E acho que seria a essa pergunta que você fez, né? Quais as sugestões que nós temos? Talvez a amplitude ficasse maior se você estivesse falando com toda a comunidade, todos os docentes aqui do Instituto e dos funcionários também, né? Eu até peço ao professor Paulo aí que reitere o convite para que ele possa, porque eu estou vendo duas coisas importantes que ele falou, não só o nosso regresso, como também a extensão, né? Eu, por exemplo, nem imagino, eu digo o seguinte, eu dou aulas de financeira, talvez não é nos moldes dos cursos de extensões que nós temos, né? Eu acho que isso pode ser de uma forma até mais ampla, sobretudo que possa caber dentro do fator extracurricular, não é isso? Porque a gente não vai abordar nada que seja curricular dentro de um programa desse, né? Eu acho que a ênfase que temos que dar é exatamente ao fato de ser extracurricular. Mas em que sentido, né? Então, isso é uma coisa que me atordou um pouquinho, né? Que até agora eu não ouvi nenhum tipo de orientação nesse sentido, né? E talvez vocês possam colaborar nesse sentido, né? Só um comentário sobre a extensão, né? O trabalho que a gente tem feito desde junho até agora é tentar fazer um levantamento das ações de extensão existentes na Unicamp, tanto curriculares quanto extracurriculares, e muito provavelmente vocês vão receber um e-mail daqui a alguns dias, se já não receberam, com um formulário exatamente para preencher, que ações de extensão, se tem algum projeto de extensão e gostaria que esse projeto de extensão fosse desenvolvido com algum outro colega, tanto do IMEC quanto de fora, que a intenção é que a gente crie parcerias para que essa ação de extensão presente no currículo, né, as 50 horas dentro das 10% que podem ser para todos os estudantes e não com reserva de vaga, possam ser desenvolvidas interdisciplinarmente entre profissionais de diversas unidades. Então, essa fala da Laís, que vai acontecer no dia 21, é uma fala que vai dar start para esse processo. Então, eu reforço o convite, vai ser uma fala muito importante. Vocês vão receber o convite oficial com a logomarca, com a divulgação mais adequada, mas reforço o convite que talvez esse encontro seja um encontro bastante interessante para a gente pensar esse processo de extensão. O Benilton levantou a mão. Benilton. Obrigado, Paulo.
Giroto, queria, na verdade, aproveitar a carona de que você mencionou do GGTE com vocês no EA2, queria fazer uma sugestão de uma dor que, no meu departamento em particular, a gente vem sofrendo sistematicamente. A gente sente falta... de novo, eu quero deixar bem claro que eu entendo completamente as limitações de funcionário, eu entendo tudo isso, tá? Mas a gente sente muita falta de haver uma agenda pré-estabelecida de manutenção dos sistemas do GGTE, sabe? Aconteceu mais de uma vez, em algumas delas recorrentemente, a gente usa, dentro do departamento, a gente usa muito coisas ali como Moodle e tal, para aplicar avaliação, por exemplo, né? E a gente ter a nossa avaliação marcada desde o dia 1 do semestre, e aí na semana, tipo na sexta-feira anterior à prova, que é na terça-feira, cai um e-mail dizendo a gente vai fazer manutenção no sistema. Incondicional, né? Não é uma consulta, é só uma comunicação, e aí agora a prova que estava toda pronta lá, a gente tem que correr ali nos últimos instantes para buscar uma alternativa. Uma outra coisa que a gente tem observado e tem atrapalhado sistematicamente também a execução dessas disciplinas tem sido questão de... Eu imagino, tá? Eu imagino que seja carga de sistema. Não sei se é comunicação dos sistemas do GGT com a DAC, eu não sei se é carga de sistema no sentido de usuários simultâneos, mas, por exemplo, no último semestre, às 19 horas exatamente, era bem complicado você manter uma conexão no Moodle, sabe? A coisa era não responsiva, quando respondia era extremamente lento, né? E aí, de novo, a gente tem aí um tanto de disciplinas que acontecem nesse horário e os processos avaliativos que venham utilizar aquela ferramenta acabam completamente prejudicados, né? Então, assim, não tenho solução para isso, tá? Não estou dizendo que eu tenho uma solução, mas a gente tem esse problema, né? Então, eu penso que, de repente, mais uma coisa, né, além das N que vocês já têm na lista de to-do aí, pensar se é plausível, né, pensar num calendário de manutenção que seja previamente conhecido, ou pelo menos previamente acessível pelos docentes e tal, para que a gente possa coordenar, assim, olha, eu vou fazer a minha avaliação, eu tenho lá a turma de 120 alunos, né? Vou fazer um processo de avaliação que usa Moodle com as minhas questões dinâmicas, que muda de aluno para aluno, não sei o quê, mas eu quero que aquilo aconteça num dia que não tenha manutenção, né? Porque, então, uma é dessas, né, de pensar numa estratégia de agenda e, de repente... considerar também o que são os eventos que estão disparando essa sobrecarga de sistema em alguns horários específicos, né, para tentar algum meio de contornar, né, porque se não for contornável, por exemplo, o pessoal do meu departamento que tinha disciplina às 19 horas no semestre passado, eles já aboliram logo a priori, não, essa hora a gente não consegue logar, não tem como eu fazer avaliação por isso daqui, eu vou ter que, assim, para a turma que eu dou aula de manhã eu faço um método de avaliação, para a turma que eu estou à noite eu vou ter que pensar num outro, porque a gente não consegue logar, sabe? Então, são esses dois pontos essenciais que eu queria aproveitar o embalo que você mencionou que o GGT está com vocês, e só alertar que a gente tem tido essa dificuldade, tá? Mas, de resto, muito obrigado mesmo pelos esforços até agora em tornar as coisas funcionais, assim, eu sei que há essas dores pontuais e tal, mas tem funcionado, tá? Vamos deixar claro isso, não é que é algo que não resolva problemas nossos, ele resolve tanto que a gente gostaria que fosse 100% do tempo, sabe? É bem isso, mas obrigado mesmo.
Obrigado, Benilton. Vou levar. Eu tenho só um comentário, né? O GGTE e o CCUEC, né? O CCUEC acho que é o mais responsável pelas manutenções do sistema, né? Mas eu vou levar para o professor André Fioravante, que ele é o coordenador do GGTE, para que ele converse com o CCUEC. Nessa nova regulamentação, a gente está tentando que o GGTE seja um órgão que trabalhe, né, na perspectiva de olhar para o ensino com as tecnologias, e o CCUEC fique 100% responsável pelas manutenções. Então, a gente centraliza no CCUEC, então, olha, é isso que vai fazer. Então, esse é um ponto que a gente tem discutido e parece que vai acontecer, né? Então, talvez haja uma melhora. Mas eu vou levar essa demanda. Obrigado pela colocação. Obrigado, Benilton e Gildo. Samuel pediu a palavra. Você deve conhecer também pessoalmente o Giroto, né? Samuel, tudo bem? Oi, Gildo, tudo bom? Obrigado por ter vindo aqui. De fato, a gente tem valorizado cada vez mais o EA2. Há algum tempo atrás era um órgão bem desconhecido. Ainda precisa ser mais enraizado na cultura docente do IMEC em particular, mas eu acho que já avançou bastante, especialmente a força por conta da pandemia. A ideia que o Ricardo já mencionou foi de a gente criar uma espécie de uma curadoria de materiais diversos, e não necessariamente apenas vídeos, né, mas que sejam utilizáveis pelos nossos alunos de maneira inteligível, né? Então, esse é um trabalho talvez equivalente a algum tempo atrás, que a gente pegava as nossas notas de aula e montava num livro. A gente eventualmente vai ter que fazer isso com os materiais digitais online atualmente. E isso é uma coisa que certamente precisaríamos de um certo apoio do EA2 em termos de orientações, a gente não repetir coisas que já foram feitas, reinventar rodas, nem nada, mas a gente tem que aprimorar isso. Nós temos, talvez, nossa maior demanda é um sistema de avaliação que seja satisfatório para os docentes e para os alunos. Isso eu acho que, olhando como coordenador de ensino do IMEC, talvez seja uma das coisas que ainda estejam assim, bastante críticos, porque, às vezes, quando um docente encontra alguma coisa razoavelmente satisfatória para a visão dele, do ponto de vista do projeto pedagógico, da disciplina, os alunos reclamam, e vice-versa. Às vezes, quando os alunos estão, assim, satisfeitos, aí os docentes falam assim, mas não atingiu o que eu estava pensando para verificar na avaliação, quer seja a avaliação meio diagnóstica ou então somativa, e às vezes a gente sente necessidade de um aprimoramento nisso, e talvez o EA2 possa nos ajudar nisso também. Eu acho, e para terminar aqui, estamos bem tarde, que todos os novos docentes e todos os novos PEDs deveriam ter uma sessão meio que padronizada lá no EA2. Assim, talvez um pacote de sugestões, de dicas. Não foi por acaso, quando eu fui teaching assistant no meu doutorado lá no Texas, eu fui obrigado a fazer umas sessões no equivalente ao centro de docente. Olha, e foram muito bons. Eu fui, primeiramente, com muito preconceito, porque eu queria estudar, fazer minha pesquisa e tudo mais, mas, olha, reconheci que foi bom, e eu acho que também os nossos novos docentes, os nossos PEDs, podem aproveitar bastante. Uma sessão bem feitinha exatamente para esses novos docentes que vão chegar e enfrentar a graduação de um jeito ou de outro, pode ajudar bastante. Então, essas são as minhas sugestões para o EA2. E boa sorte lá no trabalho, tanto no EA2 quanto no GGTE. Obrigado, Samuel. Obrigado mesmo pelas sugestões. Eu falo das ações que foram desenvolvidas. Eu preciso fazer uma ressalva, né? Assim, todo o mérito dessas ações desenvolvidas
durante a pandemia. Eu agradeço muito, inclusive participei de várias delas, mas eu agradeço e parabenizo a professora Sueli, né, que foi a coordenadora antiga e atuou fortemente no EA2. E uma das coisas que ela me falou é que exatamente tentava se discutir o projeto de uma avaliação, né, as propostas de avaliação. Só que isso acabou não caminhando, muito em função da pandemia, mas muito em função de outros fatores também. Mas é uma coisa que nas conversas de transição de gestão a gente conversou bastante. E obrigado pela sugestão em relação aos professores iniciantes também. A gente levarei a cabo. Muito bom. Pessoal, mais alguma pergunta, algum comentário sobre a apresentação do Giroto? Tiveram sugestões legais aqui, Giroto, isso é muito legal, muito interessante. Sinta-se sempre bem recebido aqui no IMEC, sempre que a gente puder ajudar alguma coisa, e vamos trabalhar junto no que a gente puder, e conta sempre com a gente aqui. Okay? Obrigado. Agradeço mais uma vez, e parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo lá, e a gente agradece. Boas tá bom? Para vocês, bom final de semana. Tchau, tchau. Valeu, igualmente. Tchau, tchau. Muito bom. Pessoal, a gente tem agora a apresentação do Henrique sobre as câmeras consultivas transdepartamentais, e essa, se eu não tô enganado, é a última, que é a Câmara Transdepartamental de Ensino de Graduação. Não é, Henrique? Isso mesmo, é a última. Terminamos. Isso. Desculpa o adiantado da hora, mas as discussões, a gente deixou prolongar as discussões, porque a conversa era interessante e importante, acho que foi bastante frutífera. Desculpa atrasar Adorei, um pouquinho. peguei o finalzinho aqui, foi ótimo. Mas legal, obrigado mais uma vez, Henrique. Então, com você, a palavra, vamos falar das transversalidades de ensino de graduação. Valeu. Legal. Obrigado, Paulo. Olá, Ricardo, demais colegas. Eu vou, enquanto a Luciana, imagino, vai dividir a tela com o documento, eu já vou antecipando. Então, a gente cumpriu aqui um dos objetivos estratégicos do nosso Planes, né? Então, só recapitulando para encerrar essa narrativa, né? No planejamento estratégico, a gente detectou que antes de poder fazer planejamento estratégico vinculado às diversas verticais do IMEC, nos quais a gente pudesse desdobrar projetos com maior efetividade, que a gente pudesse metrizar os êxitos, né, e fazer uma determinação de OKRs de fato, né, era importante criar espaços vinculados a essas verticais onde a gente pudesse conversar sobre eles sem estar preso à lógica departamental, né? Então, isso gerou o processo de criação das CCTs como uma medida estruturante que visa permitir ações estratégicas da comunidade organizada em torno desses 5 temas, que são os temas nos quais a gente já tem organizado as coordenações em nível do Instituto, né? Bom, eu vou evitar aqui, evidentemente, repetir os aspectos comuns das peças que a congregação já conheceu nas CCTs anteriores. Eu vou apenas destacar aqueles que são específicos do ensino de graduação, né? Tem algumas especificidades, em larga medida semelhantes, mas com algumas especificidades também importantes. Mas também queria, ao mesmo tempo que, de alguma maneira, eu me despeço, pedir que a congregação considere, né, que o Instituto considere, se a gente não deveria fazer um Planes mais 2 aí em fevereiro do ano que vem, para aproveitar que a gente tem as CCTs e, de fato, começar a descascar no ensino, na extensão, né, na pós, na pesquisa, etc. Quais são, então, né, ali os OKRs específicos, os projetos específicos que a gente quer desenvolver como comunidade? Essas câmaras criam espaço para isso, né? Mas aí a gente tem que usar esse espaço. Mas essa é só uma introdução curta e, ao mesmo tempo, em certa medida, minha despedida desse item aqui. Então, vamos lá. Lembrando que a gente discute composição, atribuições e os ritos de governança, né, de cada uma das CCTs, nessa ordem, né? Então, com relação à composição, além, evidentemente, acho que a gente está vendo a extensão, talvez a gente tivesse visto do ensino de graduação. Luciano. Sim, só um minutinho. É razoavelmente diferente da extensão. Isso.
tem diferenças palpáveis, tá? Não é isométrico, assim. Beleza. Então, aqui, o que a gente chama atenção é que entre os membros naturais, né, para a CCT de ensino de graduação, a gente inclui, além dos integrantes das comissões responsáveis pelos cursos de além do coordenador anterior, também os integrantes de todas as comissões responsáveis por cursos de graduação do IMEC, que são estes aqui. Tá? Então, todos os integrantes das comissões que têm oversight sobre esses cursos estão convidados. Os convidados adicionais, nesse caso, a gente sempre convida o substrato dos funcionários, que é imediatamente vinculado à pauta. Então, nesse caso, a gente está chamando, evidentemente, a Secretaria de Apoio, né, à graduação. Tá? Então, com relação à composição, não tem grandes inovações, mas, sobretudo, a Câmara se torna, como vocês podem ver, organicamente, o ponto de encontro das comissões dos cursos, naturalmente. De quem mais quiser, mas, naturalmente, destas. Né? Então, vamos em frente. Destacando que isso aqui resultou de uma certa dialética. Isso teve confronto de ideias, e isso daqui é uma soma vetorial do que a gente achou que funciona melhor para esse espaço. Então, está destacado aqui no item 3, né, que a Câmara se identifica entre as suas atribuições como um espaço de compartilhamento de experiências entre as comissões responsáveis pelos cursos. Então, os cursos vão conversar enquanto cursos, jamais enquanto departamentos. Acho que esse é o contraponto que não está escrito, mas acho que a gente infere, né? Enquanto cursos. Há sinergias, há desafios comuns, né? Imagino que questões relevantes ao equilíbrio entre os cursos, né? Harmonizações entre as grades, enfim, todos esses temas são naturais na CCT de ensino, entre outros. Né? Bom, vamos lá. Com relação aos ditos de funcionamento, não tem aqui no primeiro momento nenhuma grande novidade, né? Apenas que, vamos descer mais um pouquinho sobre o horário das reuniões ordinárias, o calendário das reuniões ordinárias. Vamos para o final e depois a gente volta, por favor. Aqui tem uma inovação que o calendário a gente tinha previsto. Tem que ser no mês de julho, mês de agosto. Diversas CCTs preferiram se organizar com um mês fixo. Essa aqui é uma função, né? Ele é uma função mais 20, da avaliação dos cursos. Henrique, deixa eu te interromper um minuto aqui. Você está mostrando sobre a CCT sobre ensino, mas o item de pauta é sobre extensão. É mesmo? Na verdade, a do ensino foi no expediente na última, né? Só para... isso. A do ensino está na pauta, na ordem do dia desta. O ensino está para ser aprovado. Né? É que quando a palavra foi passada para mim, ela foi passada para mim como ensino. Eu acho que foi uma confusão. O ensino foi no expediente para ser aprovado hoje e é o mesmo procedimento para extensão, né? Vai no expediente para ser aprovado na próxima. Eu peço desculpa, então, mas é que quando a palavra foi falada, o Júlio pediu para apresentar o ensino. Eu tenho esse documento aqui de cor, então você falou ensino, vamos para o ensino. Eu até estava, só para explicar, que eu tinha projetado de extensão, e aí você falou de ensino, eu mudei, mas depois eu falei, ué. Então vamos para a extensão. Eu já li e reli esse trem tantas vezes que, francamente, eu já não sei em qual deles exatamente a gente está, mas não tem problema, não. Então, com relação à extensão, os coordenadores responsáveis por projetos e atividades de extensão. Ok. Então, deixa eu fazer o upload aqui na memória RAM do que foi a conversa da extensão. Certo. Na conversa específica sobre a extensão, uma preocupação que foi manifestada foi não reproduzir a mesma rigidez de certos rituais de governança das outras CCTs, por entender que a extensão requer maior flexibilidade do que as outras atividades, porque ela é menos bem definida, ela é menos bem demarcada. Então, foi a preocupação, né, não só do Lúcio, mas de outras pessoas que são engajadas com a extensão, de tentar tornar os termos mais vagos do que nas redações anteriores, de propósito. Tá? Então, vocês vão ver que certos aspectos do léxico são propositalmente mais frouxos para acomodar demandas mais, vamos dizer, menos enquadradas. Tudo bem. Então, o que a gente incluiu aqui? Além dos naturais, que são sempre os mesmos. Tem naturais adicionais, que são os coordenadores ou responsáveis por atividades e projetos de extensão do IMEC,
sejam eles quais forem. Tá? Não precisa ser um representante eleito, nem membro departamental de nada. O sujeito realiza, por exemplo, está coordenando a Olimpíada de Matemática, é entendido como atividade de extensão, está convidado. É isso. Todo mundo que lidera iniciativas de extensão, em qualquer caráter, é membro natural adicional. Tá? Entre os membros convidados, foi mencionado estender, então, de novo, não apenas aos funcionários de uma ou outra secretaria, nesse caso, mas a todos os funcionários. Isto porque diversos funcionários se engajam nesta ou aquela atividade de extensão e nesse aquele momento. A atividade de extensão, às vezes, gera cobrança de coisas, às vezes... Né? Então, foi entendido o seguinte, se um funcionário achar que tem aderência com alguma das coisas que está sendo conversado, é para vir, então, nesse caso, ela não é setorizada. Tá? Todos os funcionários são membros convidados. Tanto quanto, evidentemente, todos os docentes. Então, vamos em frente. Tanto quanto ainda, né, a gente sabe que a secretaria, o substrato dos funcionários que normalmente responde às demandas da extensão, às vezes, é um pouco flexível na árvore, né, na certificação do IMEC e tal. Então, às vezes, tem uma pegada mais ali para eventos. Então, para não entrar nas subdivisões e ficar determinando quais funcionários se engajam ou não, foi estendido logo a todos. Bom, entre as atribuições, então, novamente, o termo foi tornado mais amplo. Nota que ele não é um ponto de encontro de comissões, ele não é uma comissão de ordem 2, né? Ela é um ponto de encontro de ordem 1 entre todas as pessoas que lideram, organizam ou participam de atividades e projetos de extensão de interesse da Unicamp. Então, aqui o contraste não é só do IMEC, é entendido que, se alguém tem uma iniciativa, seja lá onde for na universidade, e acha que vale a pena investir seu tempo para comparecer na CCT do IMEC, é porque percebe que tem alguma coisa que é de interesse do IMEC ali. E aí foi deixado deliberadamente aberto para, estamos pensando aqui, né, pessoas da reitoria, pessoas de outras unidades próximas que podem desejar uma participação de matemáticos, né, do nosso grupo em projetos deles. Então, foi entendido que a atribuição, eles são bem-vindos, é a atribuição da CCT congregar essas pessoas na medida que elas procurem a gente. Tá? Os demais termos são idênticos. Com relação aos ritos de funcionamento. Ok. Então, não há novidade com relação aos ritos de funcionamento, tem a convocação espontânea, tem as reuniões ordinárias, então aqui é igual aos outros estatutos, não vamos especificar muito, só que a formação de quórum para a convocação extraordinária espontânea, ela ficou mais sutil, porque abriu bastante quem são os membros. Então, aqui o termo membros naturais e convidados da CCT é gente para chuchu. Então, é só deixar claro isso. Ficou oculto na redação. Tá? Mas beleza. E vamos para a frequência dos agendamentos. Tudo isso aqui é igual, não tem novidade. O item verde é um que diz respeito ao funcionário que vai dar suporte técnico à realização dos encontros, e lembrando que ele é aquele que também, retroativamente, ele vai incidir nos outros regulamentos. Né? Sempre vai ter um funcionário ali, não só como participante, membro da comunidade, mas dando suporte executivo à realização. Então, a reunião ordinária está prevista para ser semestral, e nos intervalos entre março e abril e agosto e setembro, ou seja, com um olhar de início de semestre, mas sem a pressão de ser justo no início. Então, é mais ou menos isso. Acho que, tipicamente, o timing é meio de balanço do semestre anterior e um olhar para o que será o semestre seguinte, é mais ou menos essa pegada, evitando também coincidir com os outros calendários de CCTs. Tá? Os calendários de CCTs, eles são razoavelmente harmônicos. Dificilmente você vai ter mais de uma no mesmo mês. Foi pensado assim. Tá? Elas estão bem espalhadas ao longo do calendário. Pessoal, não quero estender muito mais essa apresentação. Acho que poderia abrir para perguntas, dúvidas. Muito bem. Pessoal, comentários, dúvidas? Eu tenho que me desculpar porque eu acho que eu fui o culpado por esse engano. Fui eu que falei originalmente que a apresentação seria sobre a Câmara Consultiva Transdepartamental de Ensino de Graduação. Eu fui o primeiro a começar essa confusão. Então, desculpa.
Eu aqui cumpro ordens. Eu não sou muito bom de cumprir ordem, mas quando eu comprometo, até o fim. Da próxima vez, você anuncia o Henrique e fala assim, o Henrique veio aqui para provar a hipótese de rima. A hipótese de rima. Deixa rolar. CCT e hipótese de rima. Muito bom, pessoal. Hein, Paulo? Então, mesmo eu agradeço a confiança da congregação, não regressarei mais, eu considero que isso aqui está entregue, né? Agora o Instituto vai fazer o melhor possível com esse instrumento. Eu gostei de fazer, conversei com um monte de colega que nem sempre eu converso, porque a gente não se encontra no mesmo espaço, para mim foi uma experiência bem legal. Os documentos não são, de maneira nenhuma, a tradução da minha visão desses processos, né? Eu meio que atuei como facilitador. Em vários momentos, a minha opinião foi vencida, então eu entendo mesmo que eles são soma vetorial de uma conversa inteligente que várias pessoas tiveram, inteligente, sinceramente, tentando bolar o melhor canal possível. E deixo esse pedido, Paulo, mas assim, informalmente, assim, como legado de ter feito esse negócio todo, o que eu gostaria de ver? Que a SCTs fossem braços de planejamento e ação estratégica de fato, quer dizer, que a gente use esses espaços que a gente criou para implementar, né, não só a essência do Instituto que a gente definiu, mas as principais linhas de ação, e quem sabe a gente se encontra em algum momento para atualizar esse planejamento estratégico, não sei, mas acho que eu deixo a sugestão nesses termos. Sim, não, é isso mesmo. Henrique, a gente tem muito que te agradecer. O que a gente espera é que todos os itens do nosso, todos os objetivos do nosso planejamento estratégico, de fato, sejam alcançados e que tenha aderência da comunidade, né, em todos os sentidos. E é isso que a gente espera, assim, porque foi feito para isso, né? A gente vê a sua boa vontade, a conversa com os colegas. Nesse caso específico, o Lúcio deve ter participado. Isso é uma coisa muito, muito rica. E a gente tem muito que agradecer, assim, eu digo, não só a congregação, mas a comunidade. E é isso, a comunidade precisa ter aderência a esse tipo de coisa, perceber a profundidade e a importância que isso tem, né? E está amadurecida para isso. Eu tenho a impressão que sim, que a comunidade está madura para isso e vai ser de muito valor isso. Então, te agradeço mais uma vez. Beleza? Nossa. Obrigado. Até logo, pessoal. Muito bom. Pessoal, continuando, então, eu não comentei, agora voltando praticamente ao roteiro da nossa congregação, com essas 3 apresentações, a gente pode voltar, e eu vou justificar ausências, porque agora a gente começa outra fase da congregação. Justificar a ausência, o Jaime Vaz, o Laércio Barros, está sendo substituído pelo Plínio, o Celso Cecília, que está de férias, está sendo substituído pelo Vanderlei, e a Luana Aguiar sendo substituída pela Sabrina. Muito bom. Pessoal, eu tenho 3, a diretoria tem 3 informes muito rápidos para dar, antes da gente ir para a aprovação de pauta. Um deles é que já era esperado, eu comentei com vocês do Conselho Universitário que as propostas de progressão, de liberar as progressões horizontais e verticais, tanto da carreira docente quanto a carreira de funcionários. Isso foi aprovado, então, no Conselho Extraordinário do dia 17 de agosto, então essa é a boa notícia. E, bom, tem uma série de detalhes, de nuances, de como isso vai ser feito, ainda não chegou para nós as indicações, estamos esperando instruções específicas de como vai ser para concurso de livre docência, para progressões horizontais, concurso para professores titulares, mas a gente está otimista, segundo a fala deles, que seria um montante, uma promoção maciça, e isso é muito bom porque distensiona as nossas carreiras, né? O segundo aviso, eu tinha comentado com vocês que eu tinha feito, diante do novo cenário, tanto financeiro como de política acadêmica, eu tinha feito um pedido tinha avisado aqui na congregação, tinha feito um pedido para reabilitar as gratificações dos coordenadores do mestrado profissional e do Profimate. E nós recebemos, então, como resposta, com bastante apoio da professora Raquel, que é a pró-reitora de pós-graduação, mas o dono do cofre, do dinheiro, que é o PRDU,
ele nos disse que tem problemas legais em relação a isso, que enquanto tiver em vigência a Lei 173, que está em vigência até dia 31 de dezembro desse ano, que não é possível ser revisto. Mas, enfim, estamos lá na fila de espera e assim que for possível isso vai ser analisado. Essa foi a resposta que nós tivemos. O terceiro informe é em relação à retomada presencial que está sendo feita no dia 13. Eu vou pedir para o Ricardo, que é o presidente da comissão de crise Covid, o Ricardo pode falar mais e melhor e com mais informações do que eu a respeito dessa retomada, ok? Quanto aos cursos, nossos cursos continuam online esse semestre até o final do semestre. Eu acho que isso é uma pergunta universal entre os professores, né? Eu passo para o Ricardo. Ricardo, por favor. Obrigado, pode falar Paulo. sobre a retomada? Assim, não tem exatamente muita novidade, além do e-mail que eu enviei há algumas semanas para todo mundo no IMEC, dizendo que a gente estava no aguardo aí de novas instruções, provavelmente vai sair uma nova GR regulamentando esse retorno do dia 13 de setembro. A data ainda é essa, tá? A gente não recebeu nenhuma modificação de data. A gente já realizou algumas reuniões com o Comitê Central e ficamos de realizar mais uma depois da publicação da GR. Assim, durante a congregação, no começo da congregação, o pessoal mandou um e-mail convocando diretores para reunião amanhã com a vice-reitora sobre isso. O pessoal já encaminhou aí. Então, assim, talvez amanhã a gente tenha alguma novidade e, dependendo do que acontecer na reunião, o Paulo avisa para a gente, ou eu mando um e-mail. O que a gente sabe até agora é que o retorno está previsto para o dia 13, programado para o dia 13, das pessoas que têm o que a gente chama de imunização completa no regime. Ou seja, você já tomou as suas 2 doses das vacinas, 2 doses, e passaram 14 dias, ou então, para quem tomou aquela vacina de dose única, né? Então, assim, e essas pessoas devem retornar ao trabalho presencial. Então, basicamente, quem foi vacinado com a segunda dose até dia 28, sábado passado teve o dia D da segunda dose aqui em Campinas, quem se vacinou com a segunda dose até lá estará apto ao retorno no dia 13 de setembro. A gente fez a pergunta ao Comitê Central, assim, bom, e a escala de trabalho, não tem mais escala de home office, nada disso, é para retornar ao trabalho. Perguntei especificamente sobre o caso dos docentes, né, porque o IMEC está com... as aulas não retornarão presencialmente. Vamos continuar até o fim desse semestre com aulas remotas. E aí, né, eu preciso retornar para dar aula, sei lá, da minha sala do IMEC? A resposta que eu obtive foi o seguinte: se você tomou as 2 doses e passaram os 14 dias, você tem que voltar ao trabalho da mesma forma, nos mesmos moldes que ele acontecia antes da pandemia. Eu estou esperando, então, sair essa GR para fazer uma outra consulta ao comitê, porque eu quero ver exatamente quais são esses termos. Porque o trabalho que eu fazia antes da pandemia também não era ir na minha sala e dar aula do computador, né? Era dar aula numa sala de aula. Então, um pouco de confusão da informação. Preferi esperar sair a publicação da GR para saber disso, porque é uma preocupação que todo mundo tem, né? Eu vou ter que ir para o IMEC para dar aula de lá? Sinceramente, imagino que não. Assim, imagino que é só uma resposta bastante ampla que o comitê deu. Imagino que cada um vai poder continuar dando aula na sua casa, mas é só a minha interpretação também da resposta. Se você ler friamente a resposta, sim, a gente tem que ir para o IMEC dar aula. Mas, de novo, eu preciso aguardar, usando aí um pouco de bom senso, né? Eu acho que se a aula é remota, e se você está dando aula da sua casa, deveria continuar fazendo isso. Mas amanhã a gente vai ter mais novidades. Só queria lembrar também que, assim, no comecinho de setembro, né, foi publicada uma portaria GR sobre a inserção de dados de vacina, né? Todo mundo tem que inserir no sistema lá da DGRH dados. Se já tomou a primeira dose, coloca os dados da primeira dose, se já tomou as 2, coloca os dados das 2. Isso vai servir para a universidade conseguir administrar uma escala de trabalho, né? Porque a escala do retorno vai ser dada pela data da vacinação.
Então, se você preenche lá a vacina que você tomou na primeira dose, por exemplo, se você tomou Coronavac, acho que as pessoas estão tomando a segunda dose 15 dias depois, né? Se você tomou AstraZeneca, 60 dias, eu acho, né? Então, assim, a universidade vai... 3 meses, né? 90 dias, né? Então, a universidade vai prever essa data de retorno. E a gente já consegue emitir relatórios sobre quem preencheu no sistema. Os dados da vacinação, qual a marca, a fabricante da sua vacina, né? Isso aí está protegido pela Lei Geral de Proteção de Dados. A gente não tem acesso, o RH não tem acesso, mas a gente tem acesso a essa data que você deveria ter imunização completa e a gente consegue saber quem preencheu e quem não preencheu. Então, só um lembrete, o RH já entrou em contato com as pessoas que ainda não tinham preenchido, mas é bom que todo mundo preencha as informações lá para a reitoria ter um panorama mais amplo da vacina. Existem, apesar de ser obrigatório, nota que a Unicamp, até agora, na Unicamp não se falou em vacinação obrigatória, né? Falou que você deveria entrar lá e preencher a data que você tomou a vacina. Parece até que uma coisa implica a outra, né? Porque se eu colocar a data da vacina, obviamente eu tenho que ter me vacinado, né? Então, mas não existe ainda uma portaria GR obrigando a vacinação. Espero, sinceramente, que todos aí tenham se vacinado, a não ser que tenha algum problema de saúde muito grave, mas existem casos em que a pessoa ainda não se vacinou. Conheci um caso de um docente que no dia que ele ia vacinar, ele acordou com sintomas, de fato pegou Covid, e aí não deu para vacinar. Tudo bem, né? Não é um problema, mas o RH está entrando em contato com todas as pessoas para saber qual foi o caso e pedindo para preencher no sistema. A gente imagina que nessa GR que vai sair deve falar alguma coisa sobre a obrigatoriedade da vacinação, mas não sei, é melhor esperar estar publicado. Bom, no mais é isso. Espero que todos estejam bem. Imagino que todo mundo já deve ter sido chamado para tomar a primeira dose da vacina, né? Alguns até a segunda, né? Como eu, por exemplo. Mas tem uns novinhos aí, né, que foram contratados recentemente, que talvez possam ter tomado só a primeira dose. Então certamente não precisam retornar. Samuel, né? Já foi chamado, Novinho, Samuel? tem novinho 20 aqui. e poucos anos aí já foi Nós, chamado. né, Samuel? Entre os novinhos. A minha segunda dose é amanhã. E tem a terceira. Então, assim, então, basicamente, sobre a retomada, não tem muita novidade desde que eu falei desse assunto, mas acompanhe aí. O site da Unicamp provavelmente vai divulgar algumas notícias, mas eu prometo mandar e-mail para todo mundo com novidades, se existirem. Está todo mundo muito curioso. E, especificamente, o caso dos docentes. Veja bem, é uma situação muito difícil de controlar, né? Porque nunca existiu, na verdade, um tipo de controle de presença de docente, presença diária, né? Então, se falar, não, os docentes são obrigados a dar aula da sala deles. Próxima pergunta é assim, quem vai lá olhar, né? Então, quem vai lá fiscalizar, porque é uma aula online. E eu imagino que se todo mundo começar a dar aula online, em vários momentos do dia nós teremos problemas, talvez até de rede, no IMEC, né? De capacidade de rede e com certeza problema de barulho. Então, imagino que seja muito melhor que as pessoas continuem dando aula nas suas casas, as pessoas já tiveram a rotina alterada por isso. Bom, qualquer coisa diferente disso, eu aviso, tá? Era só isso. Obrigado, Paulo. Valeu, Ricardo. Obrigado. Pessoal, bom, vamos ficar então atento para novas notícias aí do retorno. Vamos passar para a aprovação da ata da 4ª reunião ordinária, que foi dia 5 de agosto. E eu queria saber se alguém tem alguma correção para ser feita, algum comentário, e pedir para a Luciana, então, colocar no chat. Se não tiver nenhum comentário, vamos esperar mais alguns segundos. Colocar no chat o link para a gente fazer a votação para aprovação dessa ata.
coloquei o link, Paulo. Ok, obrigado, Lu. Acho que eu vou colar de novo, porque o Plumbing caiu, né? Entrou agora e acho que não aparece para ele, tá? Ah, tá certo. É o mesmo link, pessoal. Não, já estou. Já estou. Já tô? Já tá? Então tá bom. Ok, sim, não, caiu, mas o link para votação, Plumbing, para aprovação da ata, a 4ª reunião ordinária de agosto. Então vamos esperar alguns segundos. Um minuto. Nós estamos com 18 votantes na reunião agora, e aí, bom, todos responderam. Então, foram 17 respostas favoráveis e uma abstenção. Ok, pessoal, então, ata aprovada. Vamos passar, para a gente encerrar o expediente, quero saber se mais alguém gostaria de se inscrever no expediente. Alguns segundos para os atrasos eletrônicos digitais. Não tendo nenhuma manifestação, vamos passar para a ordem do dia. A mesa não tem destaque e eu gostaria de perguntar se alguém quer fazer algum destaque nos nossos 15 itens da ordem do dia. Alguns minutos, segundos para os atrasos Paulo, uma pergunta ali digitais. Coisa que é do meu interesse, eu preciso destacar para me abster? Desculpa a ignorância, mas é coisa de novato. Benilton, quando é coisa de rotina, não, porque Tá. você está votando como chefe, não como interessado. Perfeito. E depois é uma coisa muito relativamente pequena, quer dizer, faz mais a interrupção, pedir, depois fazer a votação, destacar, causa mais ruído do que... Mas eu entendo, viu? Fica registrada a sua boa intenção, mas não é necessário. Não, beleza. É só para eu aprender mesmo. Eu acho que o importante aqui é que é como chefe, não como pessoa, né? Sim, essa é a minha interpretação, tá? Outras pessoas podem, outros diretores podem ter outra interpretação, mas a minha é essa que se cada um for se abster num item que ele aparece, a gente vai ter que destacar tudo e votar tudo um por um, praticamente, sim. Né? Obrigado. Então, mas obrigado, eu entendo a sua preocupação. Muito bem, pessoal. Então, não tendo destaque, vou colocar em votação os itens de 1 a 15 da pauta. E vou pedir para a Luciana, então, colocar Já coloquei, Paulo. Ok. O formulário para a gente votar. O Benilton, só avisando, você pode, sem destacar, declarar abstenção no item, se quiser, tá? Um procedimento um pouco mais simples do que o destaque. Acho que era isso que a gente estava fazendo. Isso. Pode escrever no chat, né, Ricardo? Aliás, já fica a sugestão para a ata já constar desse jeito, né? Que você declarou abstenção no item correspondente, que é o 1.1. Isso, 1.1. Lux, tem resultado de votação? Só um minutinho. Faltam 3 pessoas votarem ainda. Três pessoas para votarem. Agora falta Alguém que está... Eita.
Eu lembro vocês que a votação não é secreta, né? A gente consegue saber quem que está faltando, Lu? Deixa eu dar uma olhada aqui, peraí. Basta pedir para todo mundo abrir a câmera que votou. Ó, já votaram, vamos lá, já votaram. Ademir, Silene, Vanderlei, Benilton, Cássio, Kelly, Lúcio, Larissa, Plínio, Aurélio, Samuel, Sandra, Plamen, Ricardo, Pedro, Lino e Tatiana. Quem será que está faltando aí? Eu não consegui identificar. Não consegui. Lúcio, eu falei? Falei, né? Acho que falou. Ué, peraí. Agora eu tô com a lista aqui. Você pode repetir. Ademir, Aurélio, Benilton, Cássio, Quem não Silene. votou não ouviu. O Oi? Plínio, Kelly. Quem não votou não ouviu você falar também. Ah, tá bom. Por Posso falar de incrível novo, que então? pareça, eu não tinha votado. Ah! Olha só, com câmera Era aberta. você. Ai, 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 Eu ai. acho que eu tô com sintoma. Eu acho que isso aí. É sintoma. Isso aí deve ser alguma coisa assim. Eu acho que eu devo ter tido Covid em algum momento aí, estou com esquecimento, porque eu até propus que abrisse a câmera. Perdão, senhor chefe. Muito bom. Então, muito agora bom. sim, Agora 18 respostas favoráveis. 18 respostas por unanimidade, então. Ok. Pessoal, então, antes da gente encerrar essa congregação, eu quero parabenizar os docentes que foram nomeados para receber os prêmios. O professor Eduardo Abreu, para o prêmio Zeferino Vaz, a professora Keti Rezende, para o prêmio de Dedicação e Ensino de Graduação, Marcelo Führer, pelo prêmio de Extensão. E, por fim, com bastante tristeza que a diretoria vem expressar profundas condolências aos familiares e amigos do aluno Gabriel Henrique Fernandes da Silva, que faleceu ontem. Então fica aqui registrado o pesar da diretoria na congregação. Muito obrigado, pessoal. Boa tarde para todos e, precisando, contem sempre com a gente, ok? Um abraço.